Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Deuteronômio, capítulos 8 a 10. Após exortar o povo à obediência, o Senhor novamente repete essa ordem. O Senhor tem renovado a aliança e apresentado a necessidade de o povo se mostrar fiel a Ele. E o Senhor agora novamente repete isso diante da conquista e lembra o seu povo de que o Senhor os conduziu no deserto, de que foi Ele mesmo quem os humilhou para que eles aprendessem a depender dele, para que eles soubessem que Deus disciplina o filho a quem ele ama. O Senhor disciplinou o seu povo no deserto a fim de que eles fossem filhos fiéis e obedientes. Ele é como um pai, nesse momento, que adverte os filhos que a disciplina previa uma obediência, previa mudar o coração deles para obedecer. E era isso que ele esperava a partir de agora. Em seguida, o Senhor traz duas admoestações, dois alertas para o seu povo. O primeiro deles em relação ao orgulho. O Senhor lembra o seu povo. Lembra o seu povo de quem ele era. Ele começa dizendo: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, e fala sobre os perigos de caso eles acabem se esquecendo do Senhor. E diante disso, ele aplica essa ideia ao dizer que eles não deveriam pensar que foi a força e o poder deles que os daria riquezas, que faria com que conquistassem a terra. Não deveriam se esquecer do Senhor no sentido de não se esquecer de que é Deus quem concederia aquela terra, de que nada do que eles tinham, de nada daquilo que eles experimentariam na conquista vinha da capacidade deles. E em seguida vem a segunda demonstração, que é justamente uma continuação dessa primeira lembrança. Eles deveriam saber que o socorro vem de Deus, de que eles não conquistariam a terra porque eram justos e mereciam, porque tinham méritos, mas porque o Senhor desejava punir aquele povo. Era por causa da maldade das nações que o Senhor daria aquela terra ao seu povo. Em seguida, na segunda metade do capítulo 9, o Senhor relata as infidelidades de Israel. A prova de que o Senhor não estava dando aquela terra por conta da justiça de Israel é justamente pela história de Israel. A história de Israel mostrava a sua infidelidade, mostrava que não existia nenhum tipo de mérito na parte deles. Eles eram um povo teimoso, mas ainda assim o Senhor daria a sua terra. Moisés então relata a intercessão que ele fez pelo povo. Quantas vezes ele agiu para que o Senhor poupasse o seu povo, para que o seu povo não fosse destruído, para que Deus não abandonasse a Israel. Sim, o Senhor não abandonou Israel, mas deu a eles a segunda lei, a segunda tábua das alianças. O Senhor repete a sua aliança a Moisés, mesmo após Moisés ter quebrado as alianças, irado pela rebeldia do povo. Então, o capítulo 10 se encerra com uma nova exortação à obediência. O que o Senhor exigia de Israel? Não é que eles o temessem, que eles andassem nos caminhos dele, que eles o amassem, servissem de todo o coração, de toda a alma, para guardar todos os mandamentos do Senhor? Não era essa a ordem do Senhor? Portanto, eles deveriam fazer isso. Deveriam circuncidar o coração e deixarem de ser teimosos. Deveriam ser filhos que aprendem com a disciplina e agora andarem em obediência. Esse era o propósito para aquela geração. Esse é o propósito para os primeiros leitores de Deuteronômio. É que eles soubessem quem Deus era, que Deus os havia disciplinado, que Deus os havia conduzido àquela terra, de que o Senhor lutaria por eles e daria vitória a eles. Por isso, jamais deveriam ter um coração orgulhoso, jamais deveriam se esquecer do Senhor. Pelo contrário, deveriam sempre se lembrar do Senhor. Deveriam sempre se lembrar da aliança e assim viverem de forma fiel, em obediência ao Senhor. Porém, mais uma vez, precisamos lembrar e não cairmos no erro do legalismo nesse texto. O que o Senhor exige nesse texto não é que nós sejamos pessoas totalmente perfeitas, cheias de perfeição e que cumprem a lei de forma plena. O Senhor deseja sim que nós sejamos fiéis, que lutemos pela sua palavra, que sejamos fiéis aos seus mandamentos. Mas acima de tudo, o que o texto nos ensina é que a graça do Senhor, da conquista da terra, não vinha da obediência desse povo, não vinha da perfeição desse povo. Moisés é um tipo de Cristo, um tipo daquele que intercede pelo seu povo, por um povo que é teimoso,
por um povo que é inconstante, mas um povo que Deus ama com amor gracioso e que concederia a terra prometida. Cristo é o verdadeiro sustento do seu povo. Nós muitas vezes pecamos, mas é Ele quem nos sustenta aqui. Ele é o pão da vida, aquele que nos alimenta nesse deserto desse mundo. Cristo é aquele que intercede pelo seu povo. Assim como Moisés intercedia pelo seu povo, Cristo é aquele que intercede de forma superior, é o perfeito sacerdote que ora por nós, que intercede por nós e que é totalmente capaz de salvar todos aqueles que se achegam a Ele. Cristo cumpre a aliança. Aquela lei que foi gravada em pedras, agora, por Cristo, é gravada em nosso coração, a fim de nós obedecermos a Deus. Assim, nós vemos muitas aplicações a nós. Devemos nos lembrar do Senhor. Tudo aquilo que experimentamos de bênçãos nesse mundo, tudo que temos, a salvação que recebemos, não veio do nosso mérito. Não é da nossa capacidade. Nós não somos salvos por fazermos boas obras, por termos méritos, por sermos pessoas boas. O único meio para que nós sejamos salvos é Cristo. Cristo é aquele que intercede pelo seu povo. Cristo é aquele que trabalha com pessoas inconstantes e teimosas, como Israel era e como nós somos, e as aperfeiçoa e as santifica. Por isso, assim como Moisés intercedeu pelo seu povo e agora ordena que andem em obediência, Cristo faz o mesmo conosco. Ele nos salvou, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos conduz em segurança ao descanso prometido dos novos céus e nova terra, e Ele agora ordena a nós que enquanto estivermos nesse mundo, vivamos em santidade, vivamos em obediência. E por isso, devemos ter um coração que reconhece a graça que temos na intercessão de Cristo. Se nós somos salvos, não é por sermos perfeitos, não é pela nossa obediência. Obediência é sim um dever do cristão. Mas não é da nossa obediência que nós alcançamos a salvação. Não é pela nossa obediência que somos salvos, mas sim por Cristo. Por isso, reconheça a graça de Cristo. Ame a Cristo. Seja grato pela graça de ter um sacerdote perfeito como Cristo é, e assim viva em santidade, em obediência a Deus.